Estamos aqui, eu, Rubens Borges, Ricardo Tsuyoshi Kayama, no Japão. Nós estamos aqui concluindo hoje o programa de desenvolvimento profissional que o Ricardo Tsuyoshi percorreu, e eu queria aproveitar esse momento para avaliar junto com o Ricardo como é que foi o processo de desenvolvimento profissional que ele percorreu, o que isso representou para ele. Ricardo, fala para mim, como é que você estava antes de pensar em procurar um programa de desenvolvimento profissional? Como é que você estava? Professor, muito obrigado pela essa oportunidade, né, de fazer o programa de desenvolvimento profissional. Antes de iniciar esse programa, eu tinha bastante incerteza, assim, realmente, quem era eu. Era difícil dizer, assim, para as pessoas, se me perguntassem numa entrevista, por exemplo, quais seus talentos, se realmente eu tinha minhas dúvidas se os talentos que eu tenho faziam diferença no mercado, né, e estava na dúvida ainda realmente o que eu queria ser e para onde eu estava, assim, trilhando, no caso, né? Isso seria, no caso, do início, antes do início do programa de desenvolvimento profissional. E você, na busca de resolver essas questões, acabou que nosso destino se cruzou. E o que foi que você reconheceu na Good Talents ou aqui em mim e deu para você uma motivação para vir fazer esse programa com a gente? Então, assim, como o professor acabou de mencionar, né, assim, a gente se encontrou. Eu acho que foi um processo muito mágico, porque uma semana antes eu estava procurando, assim, estava conversando com minha esposa, eu falei, a gente precisa decidir realmente o que eu quero na minha vida, né, já quando a gente entra na casa dos 40. Então, a gente já tem uma família, a gente tem uma estrutura e realmente a gente tem que pensar onde a gente vai, qual que seria nosso objetivo na vida mesmo, né? Justamente quando eu decidi com minha esposa, olha, eu vou correr atrás do que realmente quero na minha vida, quero descobrir, né? E, e nesse mesmo momento eu recebi a mensagem do professor pelo LinkedIn, né? E o professor perguntando assim para nós que residimos aqui no Japão, se a gente estava passando por alguma dificuldade assim em relação à recessão econômica mundial, né? E se eu estava bem, né? Perguntou se eu estava bem no caso, né? E para mim, assim, eu fiquei muito contente em receber a mensagem, né? Que pela preocupação, pela atenção do professor e pela preocupação com a gente aqui do Japão, né? Então, como eu já fiz o curso do professor MBA na USP, né? Eu fiz aquela disciplina de modelo de negócio 1 e 2, que, por sinal, foi muito bom. Não sei se o professor lembra, a gente trabalhou com a ferramenta Canvas e fizemos um modelo de negócio de uma cervejaria artesanal. A cerveja ficou muito boa. Tá ótimo. Ótimo, Ricardo. Muito bom. E como é que foi o processo para você nós temos aí, foram 2 meses e meio, mais ou Sim. menos, quase 3 meses que a gente trabalhou nesse processo. Como é que foi o percorrer todas as etapas do processo para você? Sim, o processo PDP foi bastante tranquilo, professor, né? Eu me senti bastante à vontade com o senhor, né? E, no caso, eu senti bastante assim seguro, logicamente pelo alto grau de capacitação do professor. Em cada etapa do processo, né, o professor sempre se preocupando para a gente aproveitar o máximo possível e sempre demonstrou bastante transparência e honestidade. Isso foi fundamental para mim, né? E durante o seu processo inicial do PDP, eu tive a oportunidade de identificar as âncoras psicológicas que, assim, estavam ocultas, o que atrapalhava o meu objetivo de vida, no caso, que seria o meu Ikigai. E nesse processo, após identificar essas âncoras psicológicas, então aprendi a lidar e mitigar esses sabotadores psicológicos que estavam hospedados dentro de mim. E após identificado, a gente fez o diagnóstico de autoconhecimento, que para mim foi a ferramenta mais completa que eu conheci até agora, de autoconhecimento, né, que foi bastante importante. E
E ali eu reconheci realmente quais são os meus talentos de verdade, as minhas vocações, e o mais importante, os meus pontos de aperfeiçoamento, onde eu posso melhorar ainda, né? E logo em seguida a gente fez a ferramenta da linha do tempo, e ali eu fiz a linha do tempo no caso pessoal e profissional, e ali ficou bastante claro que realmente o que eu queria e quais são ainda alguns traumas que ficaram nessa durante todo esse tempo, desde a infância até o momento, no caso, né? Então foi bastante fundamental essa linha do tempo. Logo em seguida que concluí a linha do tempo, no caso, a gente fez desculpa, eu assim encontrei eu redescobri realmente que eu gosto muito de ensinar, eu gosto de aprender. Isso foi identificado nesse trabalho, né, nesse processo. E com isso, logo em seguida, a gente fez a análise SWOT, pessoal, que eu consegui mapear os meus pontos fortes, né, essas oportunidades, os pontos fracos, as ameaças para a minha meta. E ali eu consegui montar 4 tipos de estratégias com o auxílio do professor para atingir o meu Ikigai. E a parte final do processo, né, que seria com a base das estratégias que a gente fez, conseguir concluir o plano de ação. Ou seja, conseguir trilhar o caminho que eu vou percorrer para concluir o meu Ikigai. Ótimo, muito bom. E aconteceu alguma coisa durante esse processo que você já conseguiu colher algum benefício pessoal, mesmo antes de ter terminado o seu plano de ação? Olha, conforme assim a professora mencionei anteriormente, né, desde o início eu senti bastante seguro, graças ao apoio do professor, em todo o processo do PDP. E no metade do caminho, né, assim, quando a gente está fazendo o programa de desenvolvimento, eu tive a oportunidade onde eu estou trabalhando, a oportunidade de uma promoção. Eu tive que passar por testes de autoconhecimento, teste de capacidade, de capacitação, e tive que passar por entrevista com a diretoria, né? E graças ao auxílio do que aprendi aqui no programa, eu soube dizer na entrevista quem sou eu, o que eu quero, o que eu posso fazer pela empresa e onde eu quero ir. Isso foi muito fundamental, porque, inclusive, o resultado, né, saiu ontem, da promoção. Graças a Deus, consegui a promoção. Eu muito agradecer ao professor. Assim, eu estou assim, emocionado, né? Assim, muito obrigado. É isso aí. Sabe, senhor, se você está trazendo de resultado para a tua vida, você pode ter certeza que não é só para você. Teu testemunho aqui, ele é útil para muita gente, porque as pessoas não sabem quem são, e as pessoas não acreditam no que podem. E tem muita gente que acha que quando vem fazer um programa de 2 meses e meio, 3 meses, para poder ter um plano de ação, para poder aí começar a gerar resultado na vida, vai levar muito tempo. E na grande maioria das pessoas acontece isso como aconteceu com você. Durante o programa, durante o processo, já colhem benefícios e resultados. Agradeço a você, tua predisposição em gravar esse vídeo, testemunho, e que vai ser útil realmente como ponto de esperança para muita gente. E eu tenho absoluta certeza, senhor, que você está condenado ao sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado e avante. Espero que a gente possa ainda comemorar muitas conquistas suas a partir daqui. Obrigado e um abraço para você. Muito obrigado, professor.